Olá, bem-vindos ao Laborcast, um espaço destinado a divulgar temas de direito do trabalho e da gestão de pessoas. Um contrato de trabalho a termo certo pode ser celebrado para satisfação de necessidades temporárias, objetivamente definidas pelo empregador e apenas pelo período estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. Por exemplo, substituição de trabalhador temporariamente ausente, atividade sazonal ou acréscimo excepcional. Pode ser também celebrado por motivos de política de emprego, contratação de trabalhador em situação de desemprego de muito longa duração. E também com o objetivo de contribuir para a diminuição do risco empresarial. Hoje, olharemos para este último grupo de casos. Atualmente, pode ser celebrado um contrato de trabalho a termo certo, com prazo inicial mínimo de 6 meses. Fica por isso excluído o contrato de trabalho a termo incerto. Para lançamento de nova atividade de duração incerta, início de funcionamento da empresa ou de estabelecimento pertencente à empresa com menos de 250 trabalhadores, nos 2 anos posteriores a qualquer um destes factos. A reforma laboral em perspectiva poderá alterar o regime de contratação de trabalhadores por motivos de política de emprego e de diminuição do risco empresarial. Oportunamente voltaremos ao tema. Por agora, cabe apurar como têm sido interpretados estes fundamentos pela jurisprudência. Vejamos. No primeiro caso, o Tribunal da Relação de Lisboa afirmou que nestas situações basta a veracidade do fundamento invocado. Início de estabelecimento e da atividade da empresa ao abrigo do artigo 140, número 4, a linha A do Código de Trabalho, não sendo necessário apresentar qualquer justificação de necessidade temporária ou de relação com o termo indicado, por exemplo, 6 meses. O Tribunal salientou que o fundamento referido não era perfeito, mas ainda assim era perceptível e, por isso, suficiente para justificar a celebração do contrato de trabalho a termo certo. Contudo, no caso em apreço, o empregador não demonstrou que a atividade correspondia a algo novo, que o empregador ficou afeto a uma nova atividade ou sequer que tivesse sido constituída uma nova empresa. Cabia-lhe alegar e provar os factos e circunstâncias necessários e adequados para permitir ao Tribunal apurar a veracidade da fundamentação do termo certo. Neste caso, o Tribunal considerou o contrato de trabalho sem termo, porque foi celebrado fora dos casos legalmente previstos. No segundo caso, o Tribunal da Relação de Guimarães apreciou a validade da seguinte cláusula contratual. A fundamentação legal do presente contrato encontra-se na linha F do número 2 do artigo 140 do Código de Trabalho, justificando-se pelo facto de, em face do acréscimo excepcional de trabalho, a primeira outorgante, que se encontrava no segundo ano de atividade e pretendia, com esta iniciativa, procurar novos clientes, pelo que, dependendo do sucesso dessa iniciativa, no termo do presente contrato, caso venha a justificar-se, será revista a motivação do contrato e o vínculo da segunda outorgante. Como podemos notar, o empregador justifica a contratação a termo com o início de elaboração, mas indica a regra incorreta. E, aparentemente, cedeu à tentação de recorrer ao acréscimo excepcional de atividade, muito difícil de alegar e provar, quando tinha efetivamente fundamento para justificar a contratação a termo com base no início de elaboração. O Tribunal identificou, e bem, que o objetivo de contratação residia na angariação de clientela no segundo ano de atividade da empresa. Por outro lado, sublinhou que não é necessária a referência a qualquer regra. Logo, a indicação de uma regra incorreta não retira legitimidade ao real motivo invocado. O Tribunal declarou a fundamentação adequada. Todavia, cabia apurar, no caso concreto, a veracidade dos factos e circunstâncias suscetíveis de demonstrar que se tratava de uma empresa com menos de 250 trabalhadores e que essa se encontrava nos 2 anos posteriores ao início da atividade da empresa. Quais são, então, as notas que podemos retirar destes 2 casos? Em primeiro lugar, os contratos de trabalho a termo certo podem ser celebrados para cobrir necessidades permanentes, mas apenas nos casos de política de emprego e de diminuição de risco empresarial. Em segundo lugar, nestes casos, a exigência de fundamentação é menor do que nos casos de contratos de trabalho a termo para necessidades temporárias. Contudo, o empregador deve alegar e provar os factos que permitem avaliar, por exemplo, o início de elaboração do estabelecimento ou o lançamento de uma nova atividade. Em terceiro lugar, o não cumprimento de deveres de fundamentação, alegação e prova dos factos que permitem justificar a contratação a termo conduz à conversão em contrato de trabalho sem termo ou por tempo indeterminado, com todas as consequências associadas. Estas breves notas não dispensam a análise cuidada do caso concreto, nomeadamente para avaliar e determinar qual é o fundamento da contratação a termo e como poderá o empregador alegar e provar os factos e circunstâncias necessários para o efeito. Não deixe que a contratação a termo seja um problema ou que gere conflitos e custos desnecessários. Esperamos que estas reflexões tenham sido úteis. Estamos ao vosso dispor para qualquer questão, mas também para responder aos desafios que possam ter. Convidamos-vos a acompanhar o Laborcast, a partilharem as vossas questões sobre estes temas,
bem como a apresentarem propostas para os próximos episódios. Até à próxima semana, no Laborcast, onde o direito do trabalho e a gestão de pessoas se encontram para construir o futuro das vossas organizações.